mas não é uma maratona. Eu estou imaginando só o Hugo Souza jogando os 4 jogos, para ser bem sincero. Eu não vejo muita outra solução. Vai ter gente que vai criticar. Pô, de novo, revezar jogadores, revezar o time, mas eu não tenho a varinha mágica, eu não consigo ver outra solução. Eu não sei se vocês aí no estúdio conseguem enxergar outra solução diante desse cenário aí. Jogo contra da pré-Libertadores é no dia 19 de fevereiro. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa. Vamos continuar repercutindo tudo sobre o jogo de hoje. Corinthians e Ponte Preta e Corinthians. Um jogo importante ali pelo Paulistão, válido pela 5ª rodada desse ano, né? O campeonato começou bem pro Corinthians, 3 vitórias seguidas, porém a derrota no último jogo, né, pro São Paulo fora de casa, trouxe ali muitas dúvidas. E aí, vai continuar, não vai continuar nessa fase boa? O que esperar desse Corinthians? Perdeu um clássico, que é sempre complicado, né? Já criam várias dúvidas, porém, hoje, enfrentando ali o time da Ponte Preta, deve ir uma equipe alternativa, vão ter várias mudanças, vamos acompanhar tudo isso e muito mais. Elogiaram bastante ali as mudanças no Corinthians. É sobre isso que falaremos no vídeo de hoje, então deixa o like, inscreva-se no canal, assim você não perderá nenhuma novidade. O link do programa G4 lá do Band Esportes estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Preta em Campinas, no Moisés Lucarelli. Vamos pôr na tela aí o provável Corinthians, você me disse se é isso mesmo, ok? Vamos lá. Boa. Hugo Souza, Léo Maná, Félix Torres, Choca e Hugo. José Martínez, Alex Santana e Charles, Thales Magno, Romero e Héctor Hernandes. Além das pronúncias que eu posso ter errado, o time tá certo? Pois é, o time, pelo menos há essa possibilidade por conta daquele revezamento que está sendo feito. E já pensando no derby. Agora há pouco vocês falaram, né, enquanto estava falando do Palmeiras, pô, e aí dá para projetar o derby e tal? O Corinthians tem essa projeção. Então vamos lá, tá jogando basicamente um jogo sim, um time, o outro time joga no outro, e esse que descansou tá conseguindo quase ter uma semana de antecedência para outra partida. O que acontece é, devido à pré-Libertadores, o jogo lá da rodada 8 ou 9, ele foi jogado para segunda-feira agora. Então o Corinthians joga quarta, sábado, segunda e o derby quinta. São 4 jogos em 9 dias. Não tem milagre, não tem o que fazer. 4 em 9 dias. Beira o surreal, tudo isso. Então, a gente está pensando nessa possibilidade de time, por quê? Esse time jogaria hoje, não joga no sábado, aí volta os titulares Noroeste, em casa, gramado bom, torcida, 40 mil pessoas. Esse time de hoje embarca domingo para Rio Preto, desce em Rio Preto, vai de ônibus depois, no dia do jogo, para Novo Horizonte, na segunda-feira, a viagem mais longa do Corinthians na primeira fase, encara o Novo Horizontino, que é um bom time. O time do sábado, com Memphis, Yuri, Bidu, André Ramalho, Mateuzinho, o time titular do sábado descansa domingo, descansa segunda, aí trabalha terça, quarta e pega o Palmeiras na quinta. Então, a ideia seria, de novo, fazer essas duplinhas. Então, Campinas hoje e segunda-feira Novo Horizonte, Noroeste em casa sábado, quinta-feira o Palmeiras. Então, o Corinthians conseguindo aí dar minimamente um descanso para todos os jogadores, porque realmente 4 jogos em 9 dias... Não há físico que suporte, pode ser no meio de temporada, pode ser no final, pode ser bem fisicamente, pode não ser, mas não é uma maratona. Eu estou imaginando só o Hugo Souza jogando os 4 jogos, para ser bem sincero. Eu não vejo muita outra solução. Vai ter gente que vai criticar. Pô, de novo, revezar jogadores, revezar o time, mas eu não tenho a varinha mágica, eu não consigo ver outra solução. Eu não sei se vocês aí no estúdio consegue enxergar outra solução diante desse cenário aí. Jogo contra da pré-Libertadores é no dia 19 de fevereiro. Então, nesse dia tem rodada. Essa partida do Novo Horizontino aconteceria, da próxima segunda, aconteceria nesse dia, né? Então,
O Corinthians vai jogar na segunda uma partida da 11ª rodada. Penúltima rodada. Porque vai estar em ação pela pré-Libertadores nesse meio de semana aí. E, de fato, não, essa realidade é uma coisa maluca, né? Que o calendário não tem brecha, sobretudo para quem vai jogar a pré-Libertadores. Acontecerá a mesma coisa com o São Paulo, não pela pré-Libertadores, mas pelo São Paulo ter jogado o torneio na Flórida e ter perdido a primeira rodada do campeonato. Vai acontecer de jogar em 48 horas também, 4 jogos por semana, que é uma coisa que a gente... Isso não acontece mais. Acontece. E já vai acontecer para o Corinthians agora, às vésperas do derby. O Palmeiras, aí tá falando, Palmeiras, o Bulara falou, pô, Palmeiras agora o Abel tem condição, tem um intervalo suficiente para o jogo do Guarani, um intervalo suficiente para o jogo do Corinthians. O Corinthians tem 4 partidas. E tem o agravante desse jogo do Novo Horizontino, porque a 11ª rodada, o Corinthians joga no dia 19, só que a fase de grupo do Paulista acaba no dia 23. Então não tem como deixar para depois, não né? Dá. Não tem porque como. não tem como, porque já começa no Carnaval já tem o mata-mata das quartas de final. Então, assim, não tem como. E a última rodada precisa estar todo mundo no mesmo horário, né? Então foi onde deu para encaixar esse jogo. Mas, assim, a gente está acostumado já... não deveria estar, né? Mas a gente sabe aquele terça, sexta, né? Segunda. Mas, assim, sábado e segunda fazia tempo que eu não via. E não tinha outro jeito, né, Fessone? Você falou assim para ele, tenta arrumar. Era impossível, né? A gente reclama muito do calendário, mas nessa circunstância vai fazer o quê? Tem que jogar com o time reserva nessa hora. E a gente não... E, sinceramente, no Corinthians, ninguém está reclamando. Porque esse era o time que estava lutando para não cair. Ir à pré-Libertadores, para alguns clubes, soa como... Lembra o Botafogo? Aquilo soou como castigo ano passado. Pô, vocês iam ser campeão, ano retrasado, né? Perdão. Ia ser campeão, esfarelaram, vocês não conseguiram nem com a vaga direta na Libertadores. Vai sofrer na pré. Aquilo virou um tormento aí, com aquele auxiliar, o Tiquinho, o Júnior Santos, a galera foi se virar na pré-Libertadores. No caso do Corinthians, para quem ia cair, não tem ninguém reclamando de disputar pré. Foi maravilhoso, foi uma arrancada. Ninguém nem imaginava que isso seria possível. Então, o cenário não é nem muito de reclamação. Eu tenho a pré-Libertadores, meu Deus, e agora o Paulista vai ficar apertado. Não, vamos embora. Foi maravilhoso ter conquistado essa vaga, não era nem pra gente estar lá, a gente arrancou, os times do meio pararam de pontuar na tabela e deu tudo certo. Então, todo mundo está vendo como bônus, mas você tem o castigo de 4 jogos em 9 dias, aí não tem muito milagre não diante desse cenário. Por isso que a gente faz essa prévia desse time de hoje, que seria o time de Novo Horizonte na segunda, e aí fica Noroeste Derby com Mateuzinho, Yuri, Memphis, Coronado, todos os outros titulares encarando o Palmeiras com uma antecedência tranquila, né? Porque ficaria de sábado a quinta, você tem uma recuperação bem tranquila. Agora, fala. Desculpa, alguma perspectiva para o Rodrigo Garro nessa sequência aí toda? Está sendo preparado para pré-Libertadores? Alguma informação? Porque acho que o jogo de domingo mostrou muito como faz falta em jogos importantes o Rodrigo Garro, né? Foi o jogador mais regular do time ano passado. As últimas informações são de que ele começa a ir para o campo para fazer aquela transição ainda, para depois pegar ritmo, confiança, e que não tem muito prazo rapidamente, não. Dia 19 de fevereiro está longe, eu imagino que os cuidados serão todos para que ele possa jogar na Venezuela, né? A ida é fora de casa, diante da Universidade Central lá na Venezuela. Não tem muita perspectiva. Por exemplo, no derby, eu não vejo nenhuma possibilidade dele voltar. Para quem nem começou a treinar com frequência, com pegada, participar de treinos realmente, eu diria para você que não tem prazo ainda não, tá um tanto quanto longe desse retorno. A gente vai tentar atualizar aí, né, com a comissão técnica e tudo mais, mas a última informação que eu tive é que realmente ainda demandaria algum tempo, viu? A situação do Garro é algo bem, bem complicado, né? Porque se tem alguém que não tá sabendo, né? Teve uma situação de trânsito lá, um acidente lá na Argentina. A pessoa lá que tava numa bicicleta, numa
uma moto, não lembro ao certo. Enfim, o Garro acabou ali atropelando aquela pessoa. Aí depois teve a investigação, ele acabou sendo liberado. Parece que a pessoa também não estava na sua melhor consciência para estar andando de uma maneira imprudente. E aí, tudo querendo ou não, um acidente como esse acaba, de certa forma, tirando o psicológico da pessoa, né? Deixando a pessoa mal ali. Isso mexe com qualquer um, né? Então, assim, o Garro pode demorar e vai demorar um tempo para estrear. Deve voltar na reta final do Paulistão, talvez. Sabe? Porque vai demorar ainda pra... Nem começou a pré-temporada dele. Então, assim, até ficar melhor fisicamente, até pegar toda aquela parte física, né? Demora. E o acidente foi de moto, tá? Falei bicicleta, mas só corrigindo, foi realmente... O cara tava de moto lá, foi liberado, agora é bola pra frente, né? E tentar recuperar pelo menos o psicológico pra voltar. E também essa lesãozinha que tem aí o meio-campista do Corinthians. O jogo será hoje, Ponte Preta e Timão. Vamos acompanhar e trazer pra vocês tudo no pós-jogo. Assim que acabar a partida, vocês podem voltar aqui no canal, que a gente vai trazer tudo pra vocês nesse pós-jogo. Muito obrigado a todos. Valeu!